Naquele dia, Rafael nem pensava em marcar uma massagem. Era sexta-feira, a cabeça latejava após uma semana sufocante de reuniões e entregas, e tudo o que ele queria era não pensar, só existir por uma hora sem cobranças, notificações ou gente falando alto. Abriu o aplicativo no celular sem muita expectativa e clicou no primeiro perfil com boas avaliações. Nome: Lucas. Atendimento masculino. Discreto. Última palavra que o fez confirmar a reserva sem hesitar. A chegada ao estúdio foi automática. Rafael lembrava de ter passado por uma rua movimentada e depois por um corredor silencioso, mas nada disso importava. O que ficou nítido foi o instante em que a porta se abriu e Lucas apareceu. Sem exagero ou pose, só uma presença que cortava o ar com firmeza. Ele se apresentou de forma profissional, indicou onde deixar os pertences e saiu da sala por alguns minutos, deixando Rafael sozinho com os próprios ruídos internos. Deitou-se de bruços, cobriu-se com a toalha fornecida e tentou controlar o turbilhão na mente. Não esperava mais do que 60 minutos de silêncio e pontos de pressão, talvez o alívio passageiro de uma dor física. Mas, no momento em que Lucas voltou e pousou as mãos sobre suas costas, algo mudou. O toque era firme, técnico, mas havia um detalhe, uma pausa minúscula entre um movimento e outro, quase imperceptível, que Rafael percebeu sem saber como. Uma respiração contida, um ajuste sutil na toalha, e depois, o silêncio carregado de algo não dito. Quando a toalha foi puxada para baixo, Rafael não reagiu de imediato. O frio do ar tocando a pele o fez estremecer, mas não de vergonha. Era outra coisa, algo mais visceral, como se finalmente alguém o visse inteiro, sem defesas. Lucas hesitou por um segundo. Não falou nada. Continuou o trabalho com a mesma destreza, mas o ritmo havia mudado. A consciência daquele toque invadiu cada músculo tenso de Rafael, despertando uma parte dele que há muito estava adormecida. Não era atração imediata. Era o susto de perceber que queria ser visto, não só fisicamente, mas emocionalmente. E que talvez aquela vontade estivesse escondida por anos atrás de códigos, telas e rotinas. A massagem seguiu, mas Rafael não conseguiu mais se desconectar. Sentia cada deslizar das mãos como um lembrete do que poderia acontecer se apenas dissesse algo. Mas não disse. Apenas virou a cabeça levemente, e a pergunta que escapou, meio brincando, meio testando, soou mais sincera do que ele esperava. A resposta veio seca, baixa, sem rodeios. Foi aí que o ar ficou mais denso. Ao fim, Lucas cobriu seu corpo novamente, encerrando tudo com naturalidade. Entregou-lhe uma garrafa d'água e disse que ele poderia marcar de novo, se quisesse. Só isso. E ainda assim, Rafael saiu de lá como se algo dentro dele tivesse sido sacudido de vez. Naquela noite, não dormiu. Revivia mentalmente o momento em que o toque mudou de intenção. Repassava cada detalhe do corpo dele, a hesitação sutil, a pausa de quem também estava pensando demais. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu medo. Não do outro. De si mesmo. Do quanto aquilo o atingiu. Porque, talvez, não fosse apenas um toque. Talvez, fosse o começo de algo que ele não tinha planejado sentir, e muito menos sabia como controlar. Rafael tentou convencer a si mesmo de que aquilo não significava nada. Que tinha sido só um momento fora do padrão, uma falha na rotina. Mas os dias seguintes foram piores que o cansaço da semana anterior. A lembrança do toque voltava com insistência. Não era o corpo, era o gesto contido, a respiração suspensa, o olhar que ele mal viu, mas sentiu. Esperou 5 dias antes de agendar novamente. Queria acreditar que estava sendo racional, que precisava aliviar a tensão nas costas, nada mais. Mas, no fundo, sabia que era mentira. O que o levava de volta não era dor muscular. Era uma urgência nova, inominável. Na segunda visita, tudo pareceu igual, o ambiente silencioso, os mesmos movimentos precisos.
Mas algo invisível se acumulava no espaço entre os dois. Lucas o tocava como se reconhecesse sua pele. Rafael, de olhos fechados, tentava manter a respiração estável, mas cada avanço das mãos em direção à borda da toalha provocava reações que não podia mais disfarçar. Dessa vez, Lucas puxou o tecido de forma mais natural, quase como se fizesse parte do protocolo. E Rafael não protestou. O corpo exposto não era mais símbolo de vulnerabilidade, mas de rendição. Mesmo que nada explícito acontecesse, o peso do não dito era mais forte que qualquer ação. Cada sessão virou um campo minado de intenções veladas. Às vezes, Rafael se pegava imaginando o que aconteceria se apenas estendesse a mão, se dissesse em voz alta o que crescia dentro dele. Mas sempre recuava. Havia algo sagrado naquele limite. E, paradoxalmente, era isso que o deixava ainda mais preso. Começou a notar que os toques de Lucas variavam conforme o ritmo da sua respiração. Como se um estivesse escutando o outro sem palavras. As mãos paravam por um segundo quando ele prendia o ar. O silêncio se tornava denso quando os olhos se encontravam brevemente. E, mesmo quando o corpo era coberto novamente no final, algo sempre permanecia exposto. Rafael passou a observar-se com mais crueldade. Queria saber por que aquele homem, aquele espaço, aquele ritual mexia tanto com ele. Já havia sentido desejo antes. Mas isso era diferente. Não era apenas físico. Era o que vinha depois, o vazio quando saía da sala, o peso no peito, a confusão entre querer esquecer e não suportar a ideia de não voltar. E ele voltava. 3 vezes em um mês. Depois 4. Tentava criar desculpas, dor no ombro, estresse, necessidade de autocuidado. Mas já não acreditava nelas. Estava viciado no não toque que quase era toque, na promessa implícita que nunca se cumpria, no fio invisível que o mantinha preso àquela história que talvez só existisse na própria cabeça. Começou a prestar atenção demais. Nas pausas entre os movimentos. Nos suspiros discretos. Em como Lucas evitava prolongar o contato visual, como se também estivesse fugindo de algo que não podia controlar. Era isso que o torturava mais, a dúvida se tudo era unilateral ou se estavam ambos dançando em torno de uma linha que nenhum queria ser o primeiro a cruzar. Mas cada visita deixava o limiar mais tênue. A tensão mais espessa. O desejo mais irreversível. E Rafael já não sabia se estava ali para relaxar ou para se destruir. A linha finalmente foi cruzada numa noite em que Rafael não conseguiu mais suportar a tensão entre os dois. Já não era possível fingir que aquele vínculo era apenas profissional. Quando voltou ao estúdio, o gesto com que Lucas o recebeu não mudou, mas havia cansaço nos olhos, como se ele soubesse que o disfarce não funcionava mais. O toque foi diferente desde o início. Mais lento. Mais atento. Rafael sentiu que não era o único tentando controlar os próprios limites. Por um instante, pensou em recuar, mas ficou. Precisava entender se aquilo era só jogo ou algo real. No meio da sessão, quando a mão de Lucas parou no meio do movimento, o silêncio que seguiu foi mais barulhento do que qualquer palavra. Ele se afastou discretamente e disse que precisava conversar. Sem rodeios, explicou que já havia cruzado aquela linha antes, com um outro cliente. No início, parecia leve, promissor. Mas quando ele tentou se afastar, tudo virou ameaça, mensagens, exposição, tentativas de destruir sua reputação. Foi aí que aprendeu a impor distância. A cicatriz ainda estava ali, e Rafael a viu com clareza. Não no corpo, mas no cuidado com que Lucas evitava se entregar de novo. O peso do passado ainda moldava seus gestos, como se cada toque agora precisasse ser justificado, cada palavra, medida. Rafael escutou em silêncio. Queria dizer que ele era diferente, que não buscava poder sobre ninguém, mas percebeu que qualquer resposta soaria frágil demais diante do trauma que escorria por entre as frases contidas de Lucas. Não era medo do desejo. Era medo das consequências. Nos dias seguintes,
Rafael sentiu-se estranho. Parte dele queria insistir, provar que aquilo era mais que uma repetição. Mas outra parte, mais insegura, começou a ser corroída por dúvidas que sempre estiveram à espreita. E se Lucas estivesse apenas sendo educado? E se aquele passado tivesse deixado marcas tão profundas que nunca permitiriam recomeços? Além disso, havia um outro tipo de medo que Rafael ainda não havia admitido nem para si mesmo. O medo do mundo. Do julgamento. Do que os outros diriam se soubessem. Não se tratava de vergonha de sentir, ele já tinha feito as pazes com quem era. Mas temia o olhar dos colegas, a frieza da família, os comentários que reduzem histórias reais a piadas de mau gosto. O desejo existia, sim. Mas agora havia algo mais forte, a percepção de que entre os dois não havia apenas atração, e sim um terreno instável onde confiança e trauma se enfrentavam a cada novo encontro. Eles tentaram manter a distância. Cancelaram sessões. Deixaram as mensagens sem resposta. Mas nenhuma fuga durava muito. Bastava um pensamento fora de hora, um cheiro reconhecido na rua, uma lembrança da última troca de olhares, e tudo voltava como se nunca tivesse cessado. Rafael não queria ser uma ameaça. E Lucas não queria mais sentir medo. Mas entre querer e conseguir existia um abismo que os dois ainda não sabiam como atravessar. Era amor? Ainda não sabiam. Mas era perigoso. E, por isso mesmo, impossível de ignorar. A noite em que finalmente se permitiram foi menos sobre toque e mais sobre entrega. Nada aconteceu da forma como Rafael havia fantasiado. Não houve pressa, nem descontrole. Foi uma sucessão de gestos silenciosos, pausas longas, olhares que pediam permissão. Quando acordou, sentiu uma paz estranha no corpo. Pela primeira vez, acreditou que aquilo poderia funcionar. Mas Lucas mudou ao amanhecer. Atendeu uma ligação curta, saiu apressado, e a ausência dele na sala soou mais alta que qualquer explicação. Não deixou beijo, nem desculpa. Apenas um preciso ir que não combinava com a noite anterior. Nos dias seguintes, o silêncio ocupou cada espaço. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal. Rafael hesitou antes de procurar. Escreveu e apagou inúmeras vezes. Quando finalmente recebeu uma resposta curta, leu as palavras com a sensação de que algo havia desabado antes mesmo de ser construído. Lucas admitia ter sentido medo, mas dizia não estar pronto para seguir. Rafael não soube lidar com a ausência repentina. Tentou seguir sua rotina, mas tudo parecia menor. No trabalho, mal conseguia fingir concentração. Evitava os amigos, recusava convites. O que mais o doía não era o afastamento em si, mas o que ele significava. Talvez tivesse sido só ele a sentir tanto. Tentou se abrir com duas pessoas próximas. Uma reagiu com desconforto, mudando de assunto. A outra disse, sem filtros, que aquilo era perigoso, inadequado. Rafael escutou tudo em silêncio, como se merecesse cada julgamento. Passou a duvidar não apenas da história, mas de si mesmo. Talvez tivesse idealizado demais. Talvez Lucas tivesse razão em fugir. Nos fins de tarde, andava por São Paulo como quem espera esbarrar em respostas nas esquinas. Cada passo soava como recuo. A cidade, antes anônima, agora o lembrava de alguém que ele não podia mais tocar. Chegou a pensar que seria melhor esquecer. Apagar o nome da lista de contatos. Fechar aquela porta definitivamente. Mas algo o impedia. Não era apego ao romance, e sim a possibilidade, aquilo que por breves instantes pareceu real. Na ausência de Lucas, o que restava era o eco de tudo que não foi dito. As conversas cortadas, os toques que pararam antes da intenção, a vontade contida de começar de novo. Mas era como se ambos tivessem falado em línguas diferentes, tentando construir algo sobre os escombros de passados ainda não curados. O silêncio virou regra. Os dias, uma repetição. Rafael esperava que,
Talvez o tempo organizasse os sentimentos. Mas cada manhã deixava mais claro, estava sozinho com aquilo. E pior do que estar só era perceber que, desta vez, havia se entregado de verdade. E ninguém segurou sua mão quando ele caiu. O tempo passou como um intervalo sem som. Rafael seguiu com a vida, mas tudo parecia ter mudado de lugar. Não que esperasse que Lucas voltasse, já tinha aprendido que expectativas são armadilhas disfarçadas de esperança. Ainda assim, guardava no fundo um espaço em aberto, como quem deixa a porta encostada, não por ingenuidade, mas por respeito ao que foi verdadeiro. Foram quase 2 semanas sem qualquer contato. O número de Lucas ainda estava no telefone, mas intocado. Rafael não excluiu. Não porque esperava, mas porque não conseguia fingir que não importava. Quando a mensagem chegou, ele a leu 2 vezes antes de reagir. Lucas escrevia com hesitação, dizia que havia pensado muito, que precisava ser honesto, que fugir não tinha ajudado em nada. Não pedia desculpas, apenas admitia o medo. E dizia que, apesar dele, não havia parado de pensar em Rafael. Rafael não respondeu de imediato. Precisou de um dia inteiro para entender o que sentia, não era raiva, nem alívio. Era um tipo estranho de paz. Porque agora a escolha estava nas mãos dele, não mais na ausência do outro. Marcaram um café. Sem ensaio, sem promessas. Apenas um encontro entre dois homens tentando entender onde tudo tinha se rompido. Lucas chegou com o mesmo silêncio de sempre, mas dessa vez, havia algo diferente em sua postura. Não tentava esconder nada. Contou mais. Sobre o ex-cliente que o expôs. Sobre como quase perdeu o negócio. Como passou meses esperando que alguém o visse sem tentar controlá-lo. Rafael escutou sem interromper. Não precisava ouvir arrependimentos, precisava de sinceridade. E ela estava ali. Percebeu que o que ainda o ligava a Lucas não era mais desejo, e sim a forma como ele começava, aos poucos, a se despir do medo. Não decidiram nada naquele dia. Nem se viriam de novo, nem o que seriam dali para frente. Mas saíram juntos. Caminharam pelas ruas sem pressa, lado a lado, como se o silêncio entre eles agora dissesse outra coisa. Na esquina, Lucas parou. Disse que não sabia como reconstruir confiança. Que não tinha garantias. Mas queria tentar. E deixou a escolha para Rafael. Ele pensou por alguns segundos. E respondeu com um gesto simples, seguiu andando. Lucas o acompanhou. Não se deram as mãos, não se abraçaram. Mas andaram no mesmo ritmo. Isso bastava. A história deles não terminou naquele dia. Mas também não recomeçou por completo. Estava em suspenso, entre o medo do que foi e a vontade do que podia ser. Rafael não sabia se seria fácil. Nem se daria certo. Mas, naquele instante, entendeu que amar alguém não era se entregar ao impulso, e sim escolher, dia após dia, permanecer, mesmo quando tudo parece mais simples se afastar. Porque, no fim, o que realmente vale é o direito de ser quem se é. E, com alguém ao lado que compreende isso, o caminho, por mais incerto, deixa de ser solitário.